Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos entender um pouco mais como é que funciona a prática da modelagem na engenharia. Bom, aqui nós vamos tratar de um exemplo, na verdade, prático, né? Na qual você se depara com a seguinte situação: você é lá um engenheiro, né? E você é contratado, sei lá, por uma pequena empresa que é da Petrobras, sei lá, uma pequena refinaria, que pede para você construir um tanque de armazenamento de combustíveis, sei lá, petróleo, metanol, sei lá, algum tipo de combustível, resíduo químico. Aí, feito o pedido, você deve projetar o tanque de tal forma que ele forneça para você, certo? Para você não, para a empresa, o volume necessário que eles precisam, certo? Desse tanque para armazenar os combustíveis ou a substância lá em questão, mas que esse tanque não ultrapasse as medidas do leito do caminhão que vai ser acoplado o tanque, certo? Bom, modelando esse problema, certo? De forma matemática, nós buscamos, na verdade, otimizar o processo, certo? Otimizar o processo para que você gaste o mínimo, certo, de ativos financeiros na construção do projeto e, ao mesmo tempo, atenda às solicitações de quem contratou você, certo? As restrições do problema. Bom, esse desenho esquemático aqui que eu coloquei é o que exatamente eu falei agora há pouco, certo? Você está aqui tentando montar um tanque cilíndrico, certo? E tem que respeitar, certo? Tem que respeitar os limites físicos do caminhão que ele vai transportar. Então você tem aqui um tanque cilíndrico, certo? De espessura T, certo? E diâmetro interno D e de comprimento L, certo? Bom, o tanque deve ser projetado, certo, na forma cilíndrica e duas tampas, digamos assim, certo, que vão ser depois soldadas ao tanque, correto? Bom, então vamos começar a entender o que é isso aqui mais ou menos. Então olha lá, digamos que o projeto que seja fornecido a você tenha as seguintes especificações. Bom, eu coloquei esse quadro para as coisas ficarem um pouco mais realistas do ponto de vista prático, certo? E até mesmo exemplificando como acontece as coisas na engenharia. Então aqui você tem essa tabela onde você vê a coluna dos parâmetros, dos símbolos, dos valores e das unidades, certo? Então o cara que te contratou, a empresa que te contratou, pede que você construa o tanque e que ele tenha um volume de 0,8 metro cúbico, certo? Isso aqui você precisa alcançar no projeto, certo? Sabendo que os materiais que você vai usar, sei lá, pode ser o chumbo, o aço, alguma liga de metal aqui, certo? A densidade do material que você vai usar é de 8.000 kg por metro cúbico, correto? Bom, a espessura do tanque deve ser construída em 3 centímetros, certo? Essa espessura geralmente ela é regulada por algumas normas da indústria ou alguma lei, alguma norma política de segurança, certo? Mas a gente está estipulando aqui como 3 centímetros de espessura, certo? Para maior segurança no projeto. Outra variável externa ao próprio tanque é o comprimento do leito, nesse caso do leito do caminhão, é o comprimento e o diâmetro, sendo que o comprimento do caminhão é de 2 metros, ou seja, o caminhão que vai transportar, certo, esse tanque, e o diâmetro, ou seja, a largura, né, da frente do caminhão, eu coloquei como D, vale 1 metro, certo? Bom, você vai fazer a pesquisa de mercado lá, tudo mais, você encontra aqui
você estima que o custo para soldar as tampas ao cilindro, tanque cilíndrico, vai custar em torno de R$ 4,2. Opa, aqui eu investi, só um segundo, aqui é dinheiro por metro e aqui é dinheiro por quilograma. Então o custo da solda vai custar R$ 4,2 para cada metro soldado, certo? Soldado ficou meio, não pegou muito legal, mas eu quero dizer que cada metro, certo, que você soldar aqui vai custar R$ 4,2. E você constatou também que o custo dos materiais vão sair em torno de R$ 20 o quilograma, correto? Bom, dado essas configurações do projeto, o próximo passo então é começar a modelar, certo? Encontrar os dados para você conseguir trabalhar, correto? Bom, então vamos modelar o problema primeiro com a função custo. Bom, pessoal, o custo total do projeto, obviamente, vai ser essa combinação linear, digamos assim, certo? No aspecto mais simples da coisa, certo? Essa função, obviamente, poderia ter outras caras, depende muito do processo. Então, a função custo total do projeto vai ser uma função tanto das características do material que você vai escolher para produzir o tanque, quanto do comprimento do total de solda que você vai gastar, certo? Obviamente poderiam ter outras componentes aqui que eu não disse, por exemplo, como sei lá, você poderia ter aqui o custo poderia ser uma função, por exemplo, do peso, certo? Do peso aqui, ou da própria resistência do material e tudo mais. Mas nesse caso a gente só está considerando a massa, certo? E o tanto de solda que você vai gastar. Bom, o passo primordial e principal foi dado, que é ver como a função custo é explicitada em termos das variáveis de projeto. O que nós precisamos agora é tentar encontrar uma relação explícita, certo? Entre a massa, certo, do material e as variáveis de projeto, certo? O diâmetro do tanque, correto? E o comprimento do tanque. Ou seja, em outras palavras, quais seriam os valores D e L de tal forma que eu consiga projetar esse tanque cabendo aqui no leito do caminhão e que o custo seja mínimo, correto? Isso que a gente precisa determinar então. Devemos fazer isso tanto para massa, certo? Para massa, quanto para o comprimento da solda. Então vamos ver aí, vamos buscar alguma relação que nos dê esse pontapé inicial. Então vamos lá, vamos começar primeiro utilizando, por exemplo, a densidade do material. Nós sabemos que a densidade é igual a massa sobre volume, correto? Bom, olha só, a massa do material então pode ser expressa como a densidade do material vezes o volume do material, correto? Bom, pessoal, mas qual é o volume do material utilizado? O volume do material vai ser não o volume total do tanque, vai ser o volume do material, correto? Que tem espessura T. Então, na verdade, nós queremos o volume disso aqui, ó, que eu estou achurando aqui, certo? Eu até coloquei essa setinha e abri aqui, ó. É como se a gente planificasse esse cilindro, certo? E nós queremos, na verdade, essa espessura aqui, esse volume aqui, ó, total, correto? Bom, e como é que nós fazemos isso? Olha só, se você pegar o volume do cilindro como um todo e subtrair do cilindro de diâmetro D interno, você vai conseguir claramente esse volume interno aqui, certo? Então você pega o volume do cilindro como um todo e subtrai do cilindro interno, digamos assim. Então vamos fazer isso aqui. Então olha só, pessoal, o volume do cilindro como um todo, certo? Como um todo seria o que? πr grande ao quadrado vezes L, certo? Área dessa base vezes o comprimento.
Só que esse R grande, certo? É o Rzinho mais a espessura T, correto? Porque isso aqui, ó, tem um Rzinho aqui dentro, que se somar com esse Tzinho aqui, ó, você tem o raio maior, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o raio grande, que na verdade é o Rzinho mais T. Substituindo os valores e notando que o raio pequeno é D sobre 2, você consegue essa expressão aqui, certo? O volume do interior, digamos assim, é simplesmente π L D sobre 2 tudo ao quadrado, correto? Então, vamos subtrair um do outro e nós vamos ter simplesmente o volume do material, ou seja, dessa área aqui, se a gente subtrair um do outro, correto? Vamos fazer isso aqui então. Bom, então nós conseguimos aqui o volume do material, certo? Que vai ser utilizado. πL vezes a diferença entre os dois volumes, correto? Então vamos substituir isso aqui nessa equação principal aqui da massa em função do volume do material, correto? Mas olha só, pessoal, apesar de nós conseguirmos essa expressão, nós temos que notar que as tampas também fazem parte do projeto, correto? Então nós devemos contabilizar os volumes dela também, certo? Então vamos fazer isso. Vamos fazer primeiro para uma tampa e depois a gente só multiplica por 2, correto? A gente coloca na soma lá. Então olha só, essa tampa aqui tem volume, certo? O volume da tampa é igual πd ao quadrado sobre 4 sobre, ops, não, só um segundo, então olha só, pessoal, o volume da tampa é a área da base vezes a altura, certo? Que isso daqui é um cilindrinho chato, certo? Então olha lá, πr grande ao quadrado vezes t, onde esse t é a altura desse cilindrinho, a espessura para nós no caso, certo? Bom, a gente já sabe quem é o r grande, é isso aqui, vezes t. Agora a gente multiplicar por 2, a gente vai ter as duas tampas, correto? Então vamos contabilizar isso aqui. Então a massa, na verdade, deve ser dada como vejamos, o volume do tanque cilíndrico, certo? Mais as duas tampas, correto? Mais as duas tampas. Então, na verdade, essa é a expressão que relaciona a massa com as variáveis do projeto, o comprimento e o diâmetro, certo? E a massa como um todo, tanto da tampa quanto do tanque. Beleza, guardemos então esse resultado. Bom, perceba que a gente já tem, certo? A expressão para uma das variáveis que relacionam o custo com as variáveis do projeto. Agora nós precisamos determinar a cara matemática desse comprimento da solda. Bom, nós vamos fazer isso da seguinte maneira, olha só. Tudo bem, você projetou o tanque, legal. Agora você precisa soldar as tampas. Você vai gastar o quê? Concorda que você vai ter que soldar isso aqui, ó. Você vai soldar isso aqui nesta parte aqui, correto? Nesta parte aqui. Mas você, para ter segurança, obviamente, vai ter que soldar também a parte interna do cilindro, ou seja, essa parte aqui, ó. Tanto a parte externa quanto a parte interna. Você vai gastar então, você vai gastar o que? 2πr, certo? 2πr, uma circunferência externa de solda e uma circunferência interna de solda, correto? Como é que a gente faz isso então aqui matematicamente falando? Vejamos, o comprimento da solda que você vai gastar vai ser o que? Então olha só, pessoal,
você vai gastar primeiro 2πr grande em solda, mais 2πr pequeno em solda, certo? Você vai ter que fazer essas duas soldagens aqui, certo? Você vai soldar 2πr grande, depois você vai soldar 2πr pequeno, certo? Como existem duas tampas, nós vamos então multiplicar por 2 essa expressão, correto? Então essa aqui é a cara matemática, a expressão matemática do tanto de solda que você vai gastar para soldar as duas tampas ao tanque. Bom, isso aqui pode ser reescrito como 4π d mais t. Simples, né? Legal, então guardemos também esse resultado e perceba que agora a função custo está completamente em função das variáveis de projeto, certo? Tanto de D, certo? Tanto de D e L na expressão da massa e D e L na expressão do comprimento total da solda. Bom, então agora vamos colocar um aspecto muito importante do projeto, que é a questão das restrições a qual ele é submetido. Bom, o contratante afirmou para você que você não pode passar de jeito nenhum, certo? Das dimensões do leito do caminhão, da caminhonete. E, além disso, ele disse que, seja de qualquer jeito, você tem que dar um jeito lá de construir esse tanque com um volume de 0,8 metro cúbico, correto? Bom, essas são restrições, concorda? E de que forma nós contabilizamos ela no projeto? Simples, né? Vamos traduzir isso matematicamente. Em outras palavras, o fabricante pede para a gente que sejam respeitadas as seguintes condições, que é o diâmetro do tanque não exceda o diâmetro da caminhonete, correto? O mesmo vale para o comprimento do tanque, certo? Ele não deve passar do comprimento da caminhonete, senão você está saindo do escopo do projeto, correto? Aí você pode até perder lá a sua licitação. Bom, e uma outra restrição é que, como eu disse, querendo ou não, você tem que dar um jeito de produzir o tanque para armazenar 0,8 metro cúbico em volume, correto? Bom, então você tem que ter o que? Você tem que ter que o volume do tanque tem que ser igual ao volume estabelecido pelo contratante, correto? Então você tem que ter isso aqui. Bom, muito bem. Então olha só, um problema de otimização típico, né? Você tem as relações matemáticas, você tem uma função a otimizar, correto? Na verdade aqui nós queremos minimizar, sujeito a algumas restrições. Bom, perceba que o aspecto matemático da coisa não é nem um pouco interessante para ser resolvido manualmente, porque a função custo, certo? Se você perceber aqui, a forma matemática dela é extremamente não linear, né? Porque você tem aqui as variáveis D e L aparecendo ao quadrado, multiplicadas e tudo mais, né? Porque, ó, veja bem, se você substituir M e L sol aqui na função custo, a função custo vai ser uma função não linear e de duas variáveis, certo? Tanto em L quanto em D. Então é muito difícil resolver analiticamente, na mão, certo? Essa função custo aqui para você obter os mínimos, certo? De tal forma que a gente, como engenheiro, né, sempre buscando a praticidade, nós vamos usar um recurso computacional aqui, que no caso que eu vou mostrar para vocês vai ser uma planilha Excel, que nós vamos usar um método lá para minimizar esse problema, para otimizar esse problema, minimizar o custo, correto? Sujeito a essas restrições. Bom, então vou abrir aqui a planilha para mostrar para vocês.
Então, olha pessoal, tudo que nós construímos matematicamente e analiticamente lá no quadro negro, está tudo aqui, ó. Ao lado esquerdo da linha amarela, a gente tem os parâmetros que é dado, certo? Os parâmetros, aquela tabelinha que eu dei para você, com os valores aqui e as unidades. Do lado direito da linha amarela, você tem aqui as variáveis de projeto, certo? As variáveis de projeto, que é o diâmetro e o comprimento do tanque, certo? Isso aqui é importante, vou até grifar aqui. Pode ser essa cor. Não, essa aqui é melhor. Certo? E elas estão sujeitas a essas restrições aqui, correto? Como eu mostrei lá no quadro negro. Bom, olha só. Aqui nós devemos, na verdade, minimizar. A função custo, eu coloquei a fórmula que a gente desenvolveu e calculei aqui, certo? E aqui eu coloquei os valores calculados lá só para deixar a coisa mais prática. Mas o que interessa é isso aqui. Olha só, pessoal, se você construir o tanque no limite do projeto, ou seja, cravado nas dimensões do leito do caminhão, certo? Se você construir igualzinho, você vai gastar em torno de quase 10 mil reais, certo? Nesse contexto aqui, você vai gastar quase que 10 mil reais e você vai ultrapassar o volume que o contratante quer, tá certo? Vamos ver o que acontece, por exemplo, se a gente colocar, se a gente escrever meio metro de diâmetro. Olha só, meio metro de diâmetro você está gastando, sei lá, e de comprimento 0,8 metros, 80 centímetros, você vai gastar em torno de R$ 2.124. Mas você não vai satisfazer o contratante, porque você tá com um volume de 0,31 metro cúbico, né, que é muito abaixo do volume estipulado. Bom, então a gente vai tentar, na verdade nós vamos tentar e conseguir minimizar a função custo, satisfazendo o desejo do contratante, que é ter um volume de 0,8. Bom, nós vamos fazer isso aqui no Excel da seguinte maneira. Nós vamos usar aqui essa ferramenta. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Essa ferramenta aqui, ó, que é o Solver. Correto? Que é o Solver. O Solver, clicar aqui. O Solver vai abrir essa janela aqui. E você vai usar ela da seguinte maneira. Aqui você vai definir o objetivo, que no caso é a função aqui, que eu já até coloquei, né? É a função custo, tá aqui. Essa é a célula da função custo. Aí aqui você pede se quer maximizar, minimizar. Nós queremos minimizar. Aqui você vai colocar as variáveis do projeto, certo? Eu já até coloquei. É o diâmetro e o comprimento. Eles que vão variar para dar o valor mínimo da função custo. E aqui, nesse quadro, certo? Você vai colocar as restrições. Certo? Eu já coloquei aqui, mas se quiser, você pode só clicar em adicionar e colocar as restrições aqui. Certo? Quer ver? Por exemplo, vamos ver aqui uma restrição. Você quer que o valor da variável de projeto diâmetro seja menor ou igual do que o valor do diâmetro da caminhonete, certo? Então você tem isso aqui, você só clica em OK, mas eu já fiz, eu vou cancelar. Bom, feito tudo isso, você coloca aqui esse GRG não linear, que é o método de otimização não linear que você vai usar, e você só clica aqui em resolver, certo? Você clica em resolver. Uma vez que você clica em resolver, o Solver resolve para você o problema e voilá, olha só o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha lá, se você construir o tanque com 0,50,
certo? 0,50929 centímetros, certo? E olha só que engraçado, e com os mesmos L igual a 2 metros, que é igual ao comprimento do leito do caminhão, você consegue produzir o volume do cilindro, né, do tanque, em 0,8 metro cúbico, que é igualzinho, cravado, com o estipulado pelo contratante, certo? E além disso, você consegue reduzir o preço de quase de 9 mil reais e alguma coisa para 4.243 reais. Então você sai ganhando e muito, né? Porque você agrada a empresa que contratou você e ainda gasta um mínimo, né? Você ainda gasta o mínimo para construir o tanque no projeto, certo? Se você usa um trabalho desse antes de entrar numa concorrência para licitação, obviamente você sai muito na frente dos engenheiros que não sabem técnicas como essa. Então esse aqui é um aspecto muito importante da prática da engenharia. Bom, pessoal, eu só queria mostrar isso para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado isso aqui, que infelizmente não deu para encurtar mais o vídeo, mas eu julguei necessário fazer toda essa explicação minuciosa do processo. Então, até a próxima.